Senador Rogério Carvalho, com a palavra. Presidente, eu queria primeiro trazer aqui uma informação em que aquele que é o principal defensor do uso da cloroquina, o Didier Raoult, em que ele pede desculpas em carta publicada no International Journal of Antimicrobial Agents, a mesma revista que publicou o artigo original. A equipe consertou seus dados e admitiu que não houve comprovação de 100% de cura, como divulgaram anteriormente. A necessidade de oxigenoterapia, transferência para a UTI e óbitos não teve diferenças significativas entre os pacientes que receberam hidroxicloroquina com ou sem azitromicina e nos pacientes de controle que receberam apenas o tratamento padrão, escrevem. Isso foi quando eles tiveram... Exato. A senhora vai depois ver. Perfeito. A carta é uma publicação, exato, uma publicação universal, a senhora pode receber depois. Pacientes avançados, né? Que ele Isso. Teve. Não, pacientes, independente dos que receberam e dos que não receberam. A primeira questão, isso aqui é uma afirmação. Nós estamos diante de uma pandemia e, portanto, de uma questão de saúde pública. Uma emergência global. E, diante de uma emergência global, a gente precisa ficar atento como o vírus, o COVID-SARS-2, que provoca a doença Covid-19, era, para todos, um tanto quanto ou bastante desconhecido quanto a velocidade com que ele se transmitia, ou seja, a modo, se era mais ou menos contagioso, se ele era leve ou pesado, como chama no jargão epidemiológico, ou seja, se ele era altamente transmissível ou não, e o grau de letalidade. Depois disso, quando isso ficou claro, o que tinha que se fazer e o que se sabe em epidemiologia, em vigilância epidemiológica, é que você deve isolar o contaminado, ou infectado, melhor, com o não infectado. Então, o mundo inteiro passou a adotar medidas não farmacológicas, como estão sendo chamadas, de isolamento social, ainda não tinha o uso de máscaras, e isso não tinha vacina, portanto, essas eram as medidas necessárias. Acontece que o mundo reagiu à possibilidade do isolamento em massa, setores da economia global reagiu de forma muito pouco comprometida com a vida. E nos Estados Unidos, o Elon Musk, o dono da Oracle e outras personalidades que viram o risco das ações de suas respectivas empresas desabarem, iniciaram o debate da cloroquina em cima de estudos que não foram estudos como descreveu o Dr. Otto Alencar, estudos que a ciência apontam como aqueles, e veja, doutora Anise, tem as ciências humanas, as ciências naturais. Nas ciências naturais, não existe espaço para dúvida quando você valida um estudo. Quando você valida um estudo, e esse estudo, estatisticamente, e preenchendo todos os requisitos, ele passa a ter, ele não é um instrumento de disputa ideológica, ele é um estudo muito mais afirmativo. Tanto é que para um medicamento ir para a prateleira, ele passa por vários testes. E o que está em discussão aqui não é se a cloroquina é segura ou se a cloroquina não é segura. O que está em discussão aqui é
a cloroquina tem ou não eficácia para proteger a vida? Porque em saúde pública, doutora Nise, a proteção, a prevenção, a cura, a reabilitação e a promoção à saúde é o que deve estar na frente de quem faz a saúde pública. A prevenção, naquele momento, só medidas de isolamento social, medidas de restrição de circulação para evitar o contato e o contágio, porque não tinha vacina. Medidas protetivas era, por exemplo, não indicar medicamentos que gerassem na população a falsa ideia de que elas poderiam se expor à doença, ao contágio, porque elas estavam protegidas. Por exemplo, e promoção, neste caso, era o governo, em torno de todas as medidas que o mundo tinha adotado e que tinha produzido algum efeito, fazer campanhas maciças de informação baseado na acumulação empírica até aquele momento. A cura, a gente sabe que não ia ter cura, mas a gente sabe que uma coisa é como eu trato a pandemia, a outra coisa é como eu trato a doença. A doença causada por vírus, a gente faz tratamento compensatório, de equilíbrio, para dar condição ao corpo de responder à invasão do agente infeccioso. No caso da pandemia, a gente tem que fazer vigilância e adotar medidas protetivas. A única medida de prevenção, que, portanto, protetiva, era o isolamento social. E depois o uso de máscaras. Mas o que foi criado nos Estados Unidos, senhor relator? A tese da hidroxicloroquina. Ela não foi gestada no Brasil. Ela foi gestada nos Estados Unidos, defendida pelo senhor Elon Musk, pelo dono da Oracle e outros empresários que tinham muito recurso em bolsa de valores. Assumida pelo Trump. Em março, vai o presidente do Brasil aos Estados Unidos e volta com a ideia de que a hidroxicloroquina salva vidas. E aí entra em campo um time. Um time que defende a imunidade de rebanho. Eu sou sanitarista. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Sergipe, com muito orgulho. Residência em medicina preventiva e social na Unicamp. Mestrado e doutorado em saúde pública na Unicamp. E sou concursado do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Médico fiscal. O 5º médico fiscal concursado deste país. Hoje eu sou senador, estou aqui. E quero dizer uma coisa para a senhora. O que o Conselho tem feito é orientado a uma prática que incorre no erro médico. O erro médico ou é por imprudência, imperícia ou negligência. Nós estamos diante de uma imprudência sanitária patrocinada pelo Conselho Federal de Medicina, que deve ser convocado para esta CPI como testemunha, porque ao dizer que uma substância sem comprovação científica, aliás, com comprovação científica de que não tem eficácia contra a doença em nenhuma etapa, inclusive dito pelos próprios fabricantes. Estamos diante de um crime ético, de uma gravidade gravíssima, que é o da imprudência. E qual é a imprudência, senhor relator, senhor presidente? É orientar o Brasil. É
é prescrever pelo presidente da República um medicamento sem eficácia comprovada em nenhuma etapa. E essa prescrição passa a sensação para todos os brasileiros de que estaria completamente todos protegidos e que, portanto, pode ter e defender que as pessoas se exponham, que não usem máscaras, porque quanto mais rápido, e isso foi dito pelo dono da rede de hambúrguer Madeiro, ele disse claramente, quanto mais rápido vai morrer 5.000 pessoas, quanto mais rápido, melhor para o Brasil. Foi isso que foi dito pelo Osmar Terra, que em 12 semanas ia morrer menos gente do que morreria com H1N1, a epidemia ia embora, e que as pessoas poderiam se expor. Então nós estamos falando de uma coisa muito grave em saúde pública, nós estamos falando de vários crimes contra a saúde pública, porque enganamos o povo brasileiro dizendo que tinha uma droga que prevenia, que impedia que as pessoas morressem, que impedia que as pessoas chegassem ao oxigênio, à UTI e à morte. Isso é o que foi vendido ao Brasil, senhor presidente. E eu quero aqui, senhor presidente, dizer que essas pessoas que defenderam isso, em 1 ano e 2 meses, que enfrentaram governadores, por isso eu acho que a gente tem que convidar o governador para vir aqui, mas mais para falar, sabe sobre o que, senhor presidente? Para falar sobre as dificuldades que enfrentaram para lidar com o boicote na adoção de medidas sanitárias efetivas para impedir a expansão da pandemia. O boicote que enfrentaram do governo central na compra de vacinas, está aí o caso da Sputnik. O boicote que recebeu o Butantan e que nós deixamos de ter 100 milhões de doses e salvar milhares de vidas até este momento. O boicote que sofremos com relação à Pfizer, que desde março que fez a fase 3 do teste clínico no Brasil e que poderia ter milhões de doses já à disposição do povo brasileiro. Esse boicote todo tem um nome: a imunidade de rebanho adquirida naturalmente pelo contágio de brasileiros e brasileiras. Sim, isso foi dito aqui pela doutora Mayra Brito. Sim, isso foi dito pelo senador, pelo deputado Osmar Terra. Sim, isso foi dito pelo Arthur Von Traib. Sim, isso foi dito pelo Carlos Wizard. Sim, isso foi dito por um monte de desalmados que não tem respeito pela vida. Sim, o papel que a senhora está fazendo aqui, com todo respeito, é um papel que a mim, como médico, é difícil de suportar. Colocar esse escudo de uma profissão milenar para defender o indefensável, que é expor a vida de milhões e milhões de brasileiros à própria sorte, largar a própria sorte. E eu queria, para concluir, eu fico emocionado, porque é muito duro. São 462.966 mortos. Eu tive parente que morreu. Todos tiveram parente que morreu. Porque a gente ficou envolvido por teorias, por interesses menores abaixo do interesse maior, que é proteger o bem e o único bem que de fato a gente carrega, que é a própria vida e a existência. Coloque para mim um esquema que eu peço a liberdade aos meus pares da CPI para apresentar aqui. Eu apresento aqui um organograma do tal do gabinete paralelo. Não estou dizendo que é isso, mas acho que estamos caminhando para isso, senhor relator. Chamamos de núcleo negacionista. Não tem nada a ver de PowerPoint. Chamamos de núcleo negacionista. Agora você é o... Peraí, sem esculhambação, presidente. 15 A situação segundos. é séria. Não, vamos lá.
Nós chamamos de núcleo negacionista, mas eu dizia, núcleo teórico da imunidade natural de rebanho. Porque eles não são negacionistas. Eles têm uma teoria nefasta, fúnebre, de expor a própria sorte dos brasileiros com relação à doença. Aqui tem esse núcleo teórico. O Carlos Wizard, a doutora Nise, que participou, o Paulo Zanotto, o Luciano Azevedo, o Ricardo Barros, que falou de teoria de imunidade de rebanho, e o Osmar Terra. E tem o Arthur. O núcleo operacional, o ex-ministro Pazuello, Arthur Van Traub, Mayra Pinheiro e Ernesto Araújo, que esteve aqui com a gente. E o núcleo da comunicação do Gabinete do Ódio, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins e Fábio Van Garten. Senhoras e senhores, eu quero dizer que é uma pena um país com a academia que a gente tem, com as universidades que a gente tem, e a potência em saúde pública que nós representamos para o mundo, está passando pelo vexame que nós estamos passando neste momento. É um vexame, porque esse país foi referência na AIDS, foi referência no aleitamento materno, maior programa de imunização do mundo. Esse país já foi uma potência em saúde pública. Por isso, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação de indignação com toda essa construção nefasta e fúnebre que está acontecendo na condução deste governo e dos seus assessores, formais e informais, que levam o país ao luto. Muito obrigado. Senador Luiz Carlos Reis. Posso responder, senador? Acho que ele fez... Posso responder? Manifestação do não, mas eu gostaria eu fui citada, né? Eu fui citada, eu gostaria de responder, porque eu não posso deixar isso passar assim. Não, é uma questão, o senhor me desculpe, eu fui citada de uma forma bastante veemente, eu acho que eu devo me posicionar. A primeira coisa, senador, eu entendo a sua indignação e eu entendo o seu background, a sua relação com a saúde pública, e bastante bem estruturada. Tudo passa pelo começo, que é entender que a hidroxicloroquina não funciona. Porque se a hidroxicloroquina e os tratamentos iniciais não funcionam, aí realmente o senhor teria razão. O que acontece é que essas medicações, elas têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces, e não dá para misturar todos os casos, em todos os níveis, conforme tem sido colocado. A outra questão é com relação... A senhora vai me desculpar, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, que a doutora Mayra disse aqui. A doutora Mayra disse aqui que se 80% tem a doença na forma leve, que esses 80% se contaminem. Esses 80%, tomando ou não hidroxicloroquina, o resultado é o mesmo e vai parecer eficiente. Pelo amor de Deus, sim. Não vamos insistir nisso, porque isso significa mais vidas perdidas. Não, acontece que exatamente para aqueles outros 20% que não têm uma evolução benéfica, ou 15%, o tratamento inicial ele é bastante importante para diminuir o número de pacientes que vão evoluir para doenças mais graves. Isso posto que essa discussão que nós estamos tendo com relação à academia, à parte científica, etc., esse é o ponto central dessa avaliação, que é a gente dizer que existe ou não um tratamento eficiente, e aí todos os esforços deveriam ser feitos para que a gente conseguisse cientificamente estar em conjunto com as pessoas e fazendo a diferença.
E a outra questão, eu tenho que colocar o meu repúdio a essa situação em que estou colocada ali, dentro de um gabinete de exceção. Eu estou me sentindo aqui bastante agredida nesse sentido, porque eu estou como colaboradora eventual de várias ações, de uma relação direta com a situação clínica dos nossos pacientes, e eu gostaria de ter, portanto, senador, a necessária avaliação com relação a essa posição. Então, para mim, nesse momento, é bastante importante que o governo é um só, o país é um só, nós precisamos estar nos relacionando entre os diversos partidos a partir de uma coerência e um conjunto de ações. Então, eu não acho que a gente possa ser colocado como alguém que atrapalha uma situação quando a gente está trabalhando cientificamente, tecnicamente, para a evolução dos conhecimentos. Então, é somente posicionando essa situação para que a gente possa caracterizar muito bem essa situação. Muito obrigada. Obrigada, presidente, por me ter concedido. Eu vou passar o senador Luiz Carlos Reis. Doutora Nízia Yamaguchi, a senhora já fez palestra remunerada para algum órgão estatal? Não. Nenhum? Não. A senhora veio todas as vezes a Brasília com recurso próprio, a senhora disse só uma vez, teve, só uma vez. Teve o episódio em que eu fiz aulas, né, de imunologia. Mas a senhora recebeu por isso? Não recebi. De graça, não, eu nunca recebi nenhuma remuneração por órgão estatal para... Porque a gente vê a sua vontade em querer acertar. Isso é exatamente, louvável. Obrigada. Isso é louvável. Só que... até agora, a senhora não conseguiu comprovar, que a senhora afirmou agora que os tratamentos davam resultado, mas não tem cientificamente nada comprovado. Eu sempre digo que eu não vou discutir teoricamente, eu não entendo absolutamente nada, não entro na discussão técnica que o médico pode ter com a senhora. Eu só faço questionamento.